E veja no versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O tipo que nós vamos estudar nessa manhã, primeiramente aqui, são essas duas colunas, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Qual era o propósito delas? Como você bem viu aqui, eles guiavam o povo durante o dia e durante a noite. Tá? Veja, o deserto, quando é dia, o sol é demasiado escaldante, né? E quando é noite, é demasiado frio. Não há nada no deserto que te proteja do frio ou do calor quando ele vem. Mas Deus prometeu àquele povo que Ele tiraria eles do Egito e os levariam para a terra prometida. E Deus manteve essa promessa. E durante todo o deserto, Deus sustenta e mantém o seu povo, de forma, muitas vezes, miraculosa e sobrenatural. Porque assim Ele prometeu, mesmo o povo ficando 40 anos ali. Mas Deus queria mostrar para aquele povo: eu estou no meio de vocês. Eu habito com vocês, eu ando no meio de vocês. E a coluna de nuvem e a coluna de fogo foi uma dessas formas de Deus mostrar o cuidado, o amparo e a presença dEle no meio daquele povo. Eu quero que você entenda que, na verdade, muito além que uma coluna e uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, Deus, o próprio, estava presente aqui. Veja, Ele estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Ele não simplesmente mandou essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem. Ele estava lá nela. Ele estava nela. Você vai ver muitas referências a Deus falando direto dessa coluna de nuvem para o povo, porque Deus estava lá. Deus estava presente lá. E você vai ver durante todas as escrituras essas associações de nuvem e fogo serem sinais da presença de Deus. As chamadas teofanias são as manifestações divinas. Quando Deus é para se manifestar, é para se revelar ao homem, normalmente no Antigo Testamento, elas eram acompanhadas desses sinais. Mas por que Deus usava esses sinais? Por que Ele não aparecia Ele mesmo? Por que Ele aparecia sempre dessa forma? Por que Deus não se mostrou? Não, eis aqui, estou aqui. Por que Ele utilizou símbolos dessa forma? Fogo, nuvem, trovão, relâmpago, terremoto, muitas vezes. Por que Ele se revelava dessa forma? Veja lá em Êxodo capítulo 33, verso 20. Primeiro tem um motivo: Deus é invisível. Deus é invisível, nós não vemos. Então, de alguma forma, Ele tinha que falar: eu estou aqui. Nisso o irmão Rui acertou. Deus precisava falar: eu estou aqui, vejam. Então eles se revelavam de uma forma miraculosa. Ele fazia um monte tremer, fazia um monte pegar fogo. Realmente, alguma coisa está diferente aqui. Deus está aqui. Mas não é só porque Ele era invisível. Veja o verso 20. E acrescentou: não me poderás, Êxodo 33, 20. Não me poderás ver a face, porque o homem nenhum verá a minha face e viverá. Sabe por que Deus tinha que se revelar através desses símbolos? Não só porque Ele era invisível, mas porque se os homens o vissem, caía morto no chão. Não tinha outro jeito. A presença dEle é tão santa, é tão gloriosa, é tão perfeita, que Ele não conseguia se revelar para os homens, era demais para Ele. Enchia o HD do ser humano, o HD explodia, não aguentava, era muito dado, corrompia, dava pane no sistema, caía morto no chão. Era assim que funcionava. Então Deus utilizava dessas metáforas, desses símbolos para se mostrar: eu estou aqui. Porque por enquanto, por causa do pecado do homem, o homem não pode ver. Por que o homem caía morto? Por causa do pecado.
A santidade de Deus é tão grande, é tão esplêndida e maravilhosa, que quando a santidade dele brilha, o homem não aguenta. O pecado morre na hora, na frente da santidade de Deus. E o pecado habita em nós, então nós explodimos junto com ele. Certo? E não foi exatamente isso que estava acontecendo nesse texto aqui, no capítulo 33. Se você ver, Moisés tinha pedido para ver a face de Deus. Senhor, deixa eu ver a tua glória. Aí Deus fala para ele assim, versículo 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face. É o versículo que nós lemos. O 21: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Nem Moisés conseguiu ver esse Deus. Deus fechou a sua visão, e uma vez que Deus já tinha passado, ele viu ali um flash da passagem de Deus, e ele conseguiu ver só a rabeira da glória dele. Só viu o finzinho das costas ali. E só isso foi suficiente para Moisés, quando descer do monte, seu rosto brilhava. E brilhava de tal forma que ele tinha que colocar um véu sobre a face. Gente, ele nem viu a face de Deus. Nem viu a face de Deus. E aquilo foi demais já para ele. E o povo, quando olhava para Moisés, temia de medo. Gente, eles temiam de medo de ver o rosto brilhando de Moisés, que viu só o passar da glória de Deus. Eles já temiam de medo. Imagina ver a própria face de Deus. Quero que vocês entendam isso. Mas esses símbolos, essas maneiras de Deus se manifestar, serviam de quê? De uma forma de remediar essa situação. Vocês não podem me ver, mas eu vou arrumar alguma forma de vocês estarem em meio a mim, sem que vocês morram. Então Deus utilizava do fogo, do vento, desses símbolos, para avisar: eu estou aqui, e que o povo não morresse. Dessa forma, o que acontecia? O fogo, a nuvem, o vento, o trovão, os relâmpagos, os terremotos, todos eles serviam de tipos. Por quê? Porque eles apontavam para o dia em que nós poderíamos ver o Pai perfeitamente. Eles apontavam para o dia onde Deus não precisaria falar: eu vou tampar o seu rosto para você não me ver. Eles apontavam para o dia onde nós poderíamos olhar Deus face a face. Ainda não era perfeito, ainda não era da forma como seria o ideal, mas Deus estava ali de forma incipiente, de forma usando esses símbolos limitados, para um dia falar: eu estarei no meio de vocês eternamente, vocês um dia verão minha face. Isso veio por meio de quem? Veio por meio de Cristo. João capítulo 1, verso 18, vai nos dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O que nós vemos aqui em Êxodo 33. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então veja, agora Deus se manifestou aos homens. Agora nós olhamos para a face do Pai. Por meio de quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então você quer olhar para a face do Pai? Olha para a face de Cristo. O Pai está ali manifestado nele. Veja. Então, dessa forma, a coluna de nuvem e a coluna de fogo serviam de tipos. Por quê? Porque elas apontavam para um dia em que Deus estaria no meio do seu povo, o guiando, cuidando deles para sempre. Onde esse povo poderia olhar para a face do Pai. Ele não só seria uma coluna de nuvem, o Pai estaria ali sobre eles, o próprio Pai, o próprio Deus. Apontavam para o dia que o Emanuel, o Deus conosco, estaria no meio dos seus filhos, de forma plena e perfeita. Não mais com necessidade de se manifestar em sinais, em símbolos. Acabou. Nós temos o próprio Cristo Jesus. Quem vê a Ele, vê o Pai.
E se você tem Cristo Jesus e já o aceitou como Salvador e Senhor da sua vida, você já viu, Pai, muito mais que Moisés viu. Agora você brilha porque o Espírito Santo habita em você. Então todas aquelas coisas serviam de tipos e apontavam para a realidade superior, que onde o próprio Deus nos acompanharia. O próprio Deus seria essa coluna de nuvem. E não é bem assim? Quando nós estamos em nossos dias difíceis, quando nós nos vemos sem sustento, sem saída, Deus não está lá para nós todos os dias? Nós não oramos para Ele pedindo ajuda, pedindo restauração? Não é essa coluna de nuvem nos seguindo a todo tempo? No dia do sol escaldante, quando as suas costas parecem que não aguenta mais, Deus não está lá? Não é a coluna de nuvem te acompanhando hoje? E é de forma muito maior que acompanhava os israelitas. De forma muito superior. De forma muito mais perfeita. Dessa forma, então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo serviam de tipo, pois apontavam para essa realidade perfeita que você está vivendo. Eu quero mostrar para vocês também que aqui, como tipo de Cristo, nós podemos ver que nessa passagem também, não só o tipo de Cristo está aqui. Eu quero falar para vocês que talvez uma perspectiva que você não conhecia, que a coluna de nuvem e a coluna de fogo também são tipos do Espírito Santo. Né? Como o pastor bem falou aqui na introdução, às vezes o Espírito Santo é a pessoa esquecida, ninguém lembra dele ali. Pessoa da Trindade. A terceira, né? A gente foca ali na primeira, na segunda, chega na terceira, a gente esquece dele. É menos importante, né? A gente imagina que tem uma escadinha. Às vezes só de falar que é a terceira, parece que já tem uma hierarquia entre as pessoas, mas não é. Se você vê lá em Isaías 63, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, aqui abismos é o mar vermelho, tá bom? Como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo. Em Neemias capítulo 9, versículo 19. Veja, todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom Espírito. Veja, nos dois contextos, tanto por Neemias quanto Isaías, quando fala que o povo foi conduzido e guiado por Deus, e Neemias cita a coluna de nuvem e a coluna de fogo, qual é a pessoa que aparece aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Interessante, né? Por quê? Porque talvez era o Espírito ali também. Um não exclui o outro, tá bom? Só porque era Cristo não quer dizer que não era o Espírito. Ambos estavam ali. O Pai também estava, como eu disse para você. Mas a pessoa do Espírito também está em foco nessa passagem, tá bom? E isso não é de se espantar, porque você vai ver o Espírito também sendo associado com nuvem, vento e fogo. Em que outro lugar? Em Atos 2. Em Atos 2. São sinais comuns da aparição do Espírito. Aliás, a palavra original para Espírito, tanto em hebraico quanto em grego, é vento, não é? Porque são associações comuns à presença do Espírito, a questão do vento, a questão do fogo, tá? E nisso aqui, nós vamos entender que o Espírito Santo guiou os israelitas no caminho pelo deserto, os levou através do mar, os batizando, os guiou a cada momento na coluna de nuvem, na coluna de fogo. E aí nós podemos traçar o paralelo com Jesus em Mateus 3,16. Como está tudo conectado, né? Mesmo que nós falemos do Espírito, a gente chega em Cristo. Mateus capítulo 3,16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se ali abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Lá nós vemos a instituição de Israel sendo guiado pelo Espírito. Agora nós vamos ver a instituição do novo Israel, também sendo guiado e capacitado pelo Espírito. E esse mesmo Espírito que guiou o povo de Israel pelo deserto, vai guiar também esse Jesus agora pelo deserto. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. O Espírito o acompanhou a todo momento. E assim como Israel foi tentado
por Satanás no deserto, Jesus agora foi também, mas em todo momento, quem os sustentou? Quem os guiou? O Espírito Santo de Deus.